Então, como combinamos, eu vou falar um pouquinho sobre modelos de armazenamento. Basicamente, o colunar e o linear, certo? Então, tá aqui o nome deles que é em inglês, que é o NSM e o DSM. E eu ia falar um pouco do array, eu acabei não colocando, e vou colocar os algoritmos mostrar alguns algoritmos de processamento, como eles funcionam, como que eles fazem, da junção, de seleção e da agregação, os básicos, para não tomar também tanto tempo de vocês. Então, hoje o banco de dados, os dois principais modos de armazenamento que ele tem é o NSM, que é orientado à linha, e o DSM, que é orientado à coluna, certo? Orientado à linha, vocês imaginam a tabela com essas informações, por exemplo, o ID, o nome, o produto e o vendedor, né? Então, cada linha aqui vai ser uma informação de um diferente, certo? Então, o armazenamento é linear, orientado à linha. O DSM, ele é orientado à coluna. Então, aqui eu tenho as mesmas informações, só que quando eu for armazenar, ele vai armazenar a coluna toda referente ao ID. O nome é referente o nome, então a coluna do nome, a coluna do produto e a coluna do vendedor. Então, acaba que aqui, por exemplo, acho que vou falar mais isso, acaba que esses dois modos são os mais usados. Além desse, tem o modelo de matriz, que eu apresentei anteriormente, que dessas tabelas elas são armazenadas em pedaços. Mas esses são os dois tipos básicos. O NSM, que é o Linear Storage Model, ele é orientado a linhas e ele tem algumas características. Então, todos aqueles atributos que eu tenho naquela tabela é uma única tupla. Então, aquela linha nós chamamos ela de tupla. E ela é armazenada de forma contígua. Então, é assim que ele representa no modelo lógico. Esse tipo de modelo, ele é ideal para quando você faz muitas transações pequenas, várias transações ao longo do tempo pequeno. Então, eu faço vários updates no banco de dados, insert e delete, que é o que eu chamo de carga de trabalho LTP. Por quê? Porque eu trabalho com toda a tupla, toda aquela linha que está atualizando. Então, se eu for atualizar um nome, eu vou trabalhar em cima de toda aquela tupla. As vantagens dessas operações, elas são mais rápidas, são bom para consultas que eu preciso retornar todas aquelas informações. Então, vamos dizer que eu tenho uma consulta que eu preciso retornar o ID, o nome, o produto e o vendedor. Eu vou a consulta é boa para isso, porque eu consigo trazer toda a linha, porque eu trabalho de forma linear. E a desvantagem é que quando eu preciso fazer numa parte só da tabela, por exemplo, só quero buscar o nome, então eu tenho que trabalhar com toda a tupla, certo? Eu não consigo trabalhar apenas com a linha, com aquela coluna que eu preciso. Por quê? Porque a gente trabalha no modo linear. Aqui eu tenho um exemplo de como ele é armazenado. Aqui vai dar uma diferença dos dois modelos também. Então, eu tenho essa tabela, que tem algumas informações, o identificador, SSN, nome e idade. E essa tabela, ela é armazenada dessa forma. Então, aqui eu tenho o primeiro registro, certo? 1237, que está aqui, o nome e a idade. Aí, na sequência, eu tenho outro. Então, aqui ele vai armazenando na sequência. Ele armazena toda a tupla, certo? Nesse modelo. Aqui tem o John, daí depois o próximo e assim vai sucessivamente. Então, ele armazena em forma toda a linha. Então, por exemplo, para fazer uma recuperação de alguma informação, se eu precisar retornar toda essa linha, eu uso toda aqui, porque ela está em forma linear, então ela tem mais vantagem, por isso que é mais rápido. Agora, se eu precisar, por exemplo, só do nome, eu ainda vou ter que trabalhar com toda a linha para fazer esse retorno, certo? Então, é um modelo simples, na verdade, porque no banco de dados, ele já, na maioria dos casos, é modelo relacional. Então, no modelo relacional, eu trabalhar com toda a linha é toda a informação que eu tenho, por exemplo, numa tabela do meu banco de dados. A dificuldade é o quê? Se eu preciso projetar apenas uma informação. Daí, eu vou ter que passar por todas as linhas para poder ter essa informação. Então, esse é o modelo NSM. O DSM, ele é orientado a colunas, que é o Decomposition Storage Model. Então, ele é o contrário do linear, então ele é melhor para quando eu tenho consultas. Quando eu tenho mais consultas na base de dados, então eu estou recuperando mais informações.
Cada atributo, então, atributa todas essas tuplas que correspondem, ele é armazenado em forma contígua, só que em bloco. Então, agora eu tenho as colunas, então não tem armazenamento não é linear, não está todo mundo junto, então eu armazeno as colunas para fazer essa comparação em blocos. Esse modelo também pode ser conhecido como particionamento vertical, porque eu trabalho em cima das colunas. E essa carga de trabalho de consultas, por exemplo, que é o que nós temos, que tem normalmente em Data Warehouse, em bancos de dados de extração de informação, ele é ideal. Por quê? Porque eu trabalho em cima das colunas, não de todas as linhas. As características, ele reduz a quantidade de desperdício de trabalho, porque eu vou ler somente as colunas que eu preciso. Eu já vou mostrar como armazenamento, por isso que ele é melhor para consulta. Quando eu quero fazer a compressão de dados, também ele é melhor, porque eu trabalho em cima das colunas. Desvantagem é que quando eu preciso fazer aquelas operações que são boas para o linear, ele é mais lento quando eu falo no colunar, que eu preciso inserir informações, atualizar e deletar informações. Por quê? Porque esses atributos, eles estão separados em colunas, então eles como se fosse uma entidade em cada coluna. Eu preciso atualizar todas. E utiliza mais espaço do que o modelo linear. Por quê? Porque eu preciso relacionar cada coluna com um identificador, para saber que aquela coluna corresponde, por exemplo, àquela tupla que eu tenho inicial. Talvez aqui fique um pouco mais claro porque ocupa mais espaço. Então, aqui eu tenho a mesma tabela. Se vocês perceberem aqui, eu tenho o identificador, certo? E aqui a coluna que eu tenho é da informação. Aqui eu tenho o identificador e a coluna da informação, então ele acaba duplicando esse armazenamento. E quando eu faço, como ele está alocado na página de memória, cada coluna dessa é como se fosse uma relação, uma tabela. Então ele vai armazenar todas as informações que eu tenho do SSN, todas as informações que eu tenho do nome e todas as informações que eu tenho da idade. É mais fácil para consulta, por quê? Por exemplo, eu quero fazer uma consulta do tipo select name asterisco from o nome da tabela. Aí ele vai vir aqui nessa coluna e vai pegar todos os nomes. Se eu não tenho uma junção, ele vai trazer todos os nomes dessa tabela. Ele não vai precisar passar por todas as tuplas, certo? Então esse é o modelo colunar. Esses modelos é o que tem mais básico no banco de dados. Por exemplo, vou dar exemplo do banco de dados de colunar linear. O SQL Server, ele tem os dois modos. Ele tem o modelo linear e o modelo colunar, que seria um banco de dados proprietário. O Oracle, ele é um modelo também tem os dois modelos. Banco de dados aberto, nós temos o Postgres, que é o mais antigo, que talvez até quando vocês passaram pela disciplina de banco de dados, vocês devem ter visto no Postgres a disciplina, ou MySQL, um banco de dados aberto, né? Então, tanto o Postgres quanto o MySQL, eles são linear. Em relação a colunar, tem o MongoDB hoje, que eles tinham parado, agora eles voltaram a trabalhar com ele, então o MongoDB é um banco de dados colunar. E a outra aberta agora, eu não lembro, agora eu sei que estava implementando num banco de dados chamado MariaDB, que seria uma extensão do modelo do MySQL. Então, seria esses bancos de dados, que seriam exemplos de colunar linear. Então, a diferença é mesmo como ele é armazenado e como eu faço o acesso. Como que eu faço para fazer o processamento de consultas, por exemplo? Então, agora, quais são os algoritmos básicos para mim pegar uma consulta, acessar essa tabela do banco de dados e trazer essas informações? Então, como que funciona cada algoritmo? Primeiro seria o algoritmo de seleção simples, que seria uma consulta do tipo que eu citei agora. Select, pode ser asterisco from vendas, selecionar todas as vendas. Então, eu faço uma busca, uma seleção simples. Então, eu vou recuperar os dados que eu preciso. Eu posso ter 4 tipos, mas na verdade são 8 tipos de algoritmos diferentes para essa seleção. Eu coloquei 4 que são os mais comuns, que é a pesquisa linear. Então, eu recupero todos os dados e esses dados eu vou lá e comparo para ver se satisfazem a minha condição, se eu tenho uma condição de seleção. Posso ter pesquisa binária, se essa condição envolver uma comparação de igualdade com um atributo-chave ou alguma informação que eu tenho, eu posso fazer pesquisa binária.
Posso usar o índice primário, que eu crio um índice no banco de dados para fazer esse acesso. Para explicar melhor essa parte de índice, eu deveria explicar também a parte como funcionam os índices. Mas aí acabava que eu ocupava mais espaço ainda. Eu posso usar também uma chave de hash para recuperar essas informações. E daí eu posso usar também a chave primária das tabelas, que se vocês lembrarem, a gente cria nas tabelas para poder fazer o banco de dados, para recuperar vários registros. O de seleção, eu não coloquei nenhuma exemplificação, porque ele é o mais simples, na verdade. O algoritmo de seleção, vou fazer uma comparação, se eu tiver um filtro, e vou trazer as informações que eu preciso. Aí os algoritmos de agregação, eles são um pouco diferentes. Então, agregação, entendam por eu vou fazer, quero somar todas as tabelas todas as informações de uma coluna de uma tabela. Por exemplo, eu vou somar todas as vendas do ano de 2020, por exemplo. Eu posso usar uma função de agregação para fazer a agregação dessas informações. Eu vou quero achar um valor máximo ou mínimo de uma tabela, também é uma função de agregação. Então, essa função, ela recolhe várias tuplas em um único valor. Então, eu quero fazer a soma de todas as vendas, então vou me retornar um único valor. Mas eu preciso agregar todas as colunas ou as tuplas que satisfazem a minha condição. Eu vou falar com vocês hoje de duas implementações, que é a agregação classificando, e a agregação usando o hash. Aqui acho que vai ficar mais fácil de entender. Então, o algoritmo de agregação simples, aqui eu tenho uma consulta. Então, eu quero selecionar todos os valores distintos desta coluna, onde eu quero que esses valores estejam entre B e C. Ou seja, o que vai me retornar é só os valores que tem nesta coluna, na grade, o B e o C. Então, aqui eu tenho exemplo de duas tabelas. De uma tabela, eu tenho a identificação, o seed e a grade, que é onde eu vou usar o meu filtro. Então, a primeira coisa a se fazer para fazer essa agregação é passar o filtro, certo? Então, selecionar quais as informações que estão dentro desse meu filtro. Então, ele vai selecionar, nesse caso, ele excluiu esta tupla aqui, então ele fez essa seleção. Aí, depois, ele remove as colunas que eu não preciso, para poder fazer essa distinção, para saber quais os valores que eu preciso mostrar. Depois ele ordena esses valores, então utiliza um algoritmo de ordenação e depois remove os duplicados, porque eu quero somente os que não estão duplicados. Daí eu tenho os resultados de 15.445, 15.721 e 15.826. Então aqui nesse filtro ele vai fazer uma seleção para verificar, na verdade, quais são os valores que correspondem. E já elimina essa tabela. E depois ele vai removendo para ele poder fazer realmente qual é a agregação que ele tem aqui. Esse é o simples, que é a classificação, só classifica. Para fazer o algoritmo de agregação, eu também posso usar hash. Então, ele, na mesma tabela, ele vai passar o filtro para selecionar quais são os campos e depois, para ele ver quais são os valores que ele vai aplicar essa agregação, ele utiliza uma chave de hash. Esse H1 eu estou representando a chave de hash. Então, ele vai usar o hash para ver quais são os campos que correspondem naquela minha agregação que eu preciso. Então, quais são os campos daqui que eu vou usar para poder ter a minha informação. Então, ele vai dividir essas tuplas em pequenos buckets, eu não sei como chamar, na verdade, em português, esses buckets, com base nessa chave de hash, para identificar quais são as colunas que eu vou fazer a agregação. Tem outras formas de agregação? Tem. Só que essas agregações, elas são mais complexas, daí são novas e são bases de estudos de papers e pesquisas. Depois dele fazer esse hashing, de criar esses buckets na agregação por hashing, ele vai de novo refazer essa tabela para saber quais são os valores que ele vai procurar. Então aqui ele utiliza a chave, então ele vai verificar a chave quais são os valores que vão bater depois que ele utilizou essa chave de hash. A chave de hashing é eu pegar uma função, acho que todo mundo sabe, ou sabe de hash, e usar uma função para verificar quais são as colunas aqui, quais são as tuplas que batem com a informação. Aí ele tem novamente aqui. Por que tem essas duas formas? Por exemplo, a tabela que eu mostrei para vocês aqui, ela é pequenininha. Mas, por exemplo, dependendo da situação, um banco de dados ele pode escolher, quando ele receber essa consulta, qual é o tipo de algoritmo de agregação que ele vai usar.
ou dependendo da implementação que ele tem, por exemplo, se é colunar ou linear, ele vai escolher se ele vai escolher uma agregação classificação simples ou uma agregação usando hash. Algoritmos de junção, que eu acho que junção, na verdade, é um pouquinho mais difícil de entender no meu ponto de vista, né? Então, como seria uma consulta do tipo junção? Eu teria aqui, eu quero selecionar essas duas informações, o ID e a data, de duas tabelas, que são as minhas relações, onde o ID, a chave primária, a chave identificadora da tabela R, seja igual à chave que está relacionada na tabela S, na relação S. Vou falar relação, mas a relação, quando eu falo, é a tabela. E aqui eu tenho ainda mais um filtro, que esses valores têm que ser maior que 100. Então, aqui eu tenho as duas tabelas. Basicamente, a ideia do algoritmo seria: aqui eu tenho uma relação e aqui eu tenho a relação S. Para fazer a junção, normalmente ele divide essa tabela em relação interna e relação externa. Para fazer a junção, normalmente eles utilizam a relação interna para iniciar, para poder fazer essa junção. E essa junção, ela vai tirar todas as informações que são relacionadas nas duas tabelas, que correspondem. Por exemplo, aqui eu tenho o ID 1, 2, 3, então todos os IDs que corresponderem aqui, ele vai também estar nessa outra tabela aqui. Então, vai copiar só os valores que são atributos, tanto na tabela externa quanto na interna. Aí, para a junção, eu tenho também vários algoritmos. Eu vou apresentar dois algoritmos, que é o Nested Loop Join e o algoritmo de hashing. Então, quando eu tenho esse Nested Loop Join, cada tupla que eu tenho, eu vou iterar por cada tupla para verificar se ela pertence à relação, certo? Então, eu tenho a relação interna, que é a tabela maior, e a relação externa, que é a tabela menor, que é o que eu tenho aqui, o R e o S. E daí ela vai verificar quais são os valores que pertencem, para verificar quais esses valores estão nas duas tabelas. Então, aqui eu tenho as mesmas tabelas e ele vai passar verificando qual, baseado na minha condição, qual é o ID que corresponde. Ele vai comparar esse ID com esse ID com esse. No caso, se vocês pensarem nos modelos que eu falei agora, quando eu estou fazendo essa comparação, o colunar, eu vou pegar só a coluna que eu preciso comparar, certo? Só que para trazer as informações aqui, eu tenho a projeção desses dois valores. Então, ele vai ter que reconstruir toda aquela tupla para ele poder me dar o resultado que eu quero. Então, essa nested loop join, então ele vai percorrer todos os valores para fazer essas comparações. Teoricamente, ela seria mais cara, falando em custo de desempenho, porque eu passo por todo mundo. Então, eu vou ter que olhar todos os valores que eu tenho na tabela interna e tantos valores que eu tenho na tabela interna e na tabela externa. Aí, eu vou falar de mais um algoritmo, que é o Sort Merge Join, que é uma junção ordenada. Então, que eu tenho aqui duas fases, a função de ordenação e a função de juntar, né? A função de merge para comparar. Então, na primeira fase, ele vai ordenar todas essas tabelas baseado numa chave, certo? Então, se eu estou verificando o ID, ele vai ordenar baseado no ID. E depois ele vai passar pelas duas tabelas para classificar e emitir quais são as tuplas que correspondem àquela junção. Então, aqui eu tenho um exemplo, fica mais fácil de ver. Então, aqui eu estou verificando a minha coluna ID. Então, ele vai ordenar baseado nessa coluna, então ele vai fazer o sort tanto na relação interna quanto na relação externa. Depois que ele fizer esse sort, ele vai colocar num buffer para sair essa informação, todas as informações que baterem aqui, por exemplo. O ID aqui é igual a esse. Eu já estou ordenada, então eu posso seguir essa sequência. Quando eu tenho a junção ordenada, ela acaba sendo mais rápida que a junção nested loop join, porque se eu comparar aqui e eu não ter mais valor, eu já posso para comparar para a próxima coluna. Quer dizer que eu não vou ter mais essa informação. Então, toda essa informação aqui ele vai armazenando num buffer de saída. Então, vai comparar este com esse, e quando ele chegar aqui no próximo, ele vai ver que é maior, então ele já vai comparar com o próximo valor. Então, eu acabo tendo menos passos do que a junção que eu tenho no nested loop join. Daqui ele vai sucessivamente até ele verificar toda a tabela aqui. Eu coloquei só o exemplo das duas primeiras. E o terceiro e último que eu vou falar hoje para vocês é o hash.
Então, o hash join, eu vou ter as duas relações, então eu vou ter tuplas que pertencem à relação R e as tuplas que pertencem à relação S. Então, ele vai pegar essas informações e vão verificar com a condição da junção. Deles vão ter o mesmo valor de atributo. Para isso, eles usam uma hash para dizer qual que é o valor. Então, eles vão fazer a aplicação dessa hash na tabela menor, certo? E para comparar depois com a tabela maior. São duas fases também. Eu tenho a fase de carregamento e a fase depois que eu faço a varredura para verificação. Então, na primeira fase, ele vai analisar a relação externa e preencher a tabela usando o hash. Então, ele vai ver em cima da tabela externa, vai aplicar a minha função de hash. E depois ele vai fazer a varredura na outra relação, que é na relação externa, para saber qual daquelas colunas elas batem com a chave hash que eu usei no anterior. Ele vai usar isso, qual der o mesmo resultado, ele vai ir separando e colocando como resultado. Aqui eu coloquei o exemplo. Então, ele vai carregar a tabela de hash, certo? Então, vai aplicar hash na tabela, na minha relação externa, e depois ele vai iterar pela relação interna para verificar qual que é a relação, para colocar no buffer de saída, qual que é a relação que eu tenho em S que bate com a relação que eu tenho em R. Então, aqui eu tenho as duas tabelas, eu não coloquei as informações aqui, só coloquei como exemplo, porque cada linha aqui, ele vai pegar esse D e vai aplicar a minha chave hash. Aí ele vai criar alguns buckets de saída aqui, que vai ter essas informações do hash, e depois ele vai pegar essa tabela e vai aplicar o hash e vai ver qual que bateu, quais as entradas bateram aqui. Daí ele vai ter quais são os valores que eu tenho tanto na minha tabela interna quanto eu tenho na minha tabela externa. Eu tinha preparado também para mostrar os modelos de processamento básicos também, que tenho para fazer o quê? Para pegar como que ele faz o processamento de cada consulta. Então, eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho uma consulta e o banco de dados ele vai e organiza essas operações aqui em uma árvore. Por exemplo, aqui eu tenho uma projeção, uma junção e aqui é o que eu tô querendo selecionar, que é o nome. Então, ele organiza nessa árvore, e aqui eu tenho as minhas duas relações. Então, ele organiza numa árvore, porque ele passa essas informações aqui, e o resultado que eu tenho vai ser o nó raiz da minha árvore, para ele poder fazer esse processamento. Para fazer esse processamento, ele tem 3 modelos básicos de processamento. Ele pode utilizar o modelo de iteração, então o banco de dados pode utilizar o modelo de iteração, o modelo de materialização e o modelo de vetorização. Então, o modelo de iteração é o modelo mais antigo que tem, que foi o primeiro que foi trabalhado e está escrito num artigo que eu gosto muito também, e ele também pode ser conhecido como o nome de Vulcano, que é a operação onde foi descrito essa operação de iteração em paralelo também. Então, é o modelo mais comum. Então, o Oracle hoje tem um modelo de iteração, o Postgres, o SQL Server também trabalha com o modelo de iteração. Na verdade, ele tem 2 modelos. MySQL é modelo de iteração, MariaDB é modelo de iteração. Então, a maioria são porque é o mais básico que tem, que foi o primeiro inicial. Então, toda operação de plano de consulta, então toda aquela árvore é uma função que ela solicita para a próxima função essa informação. Eu vou colocar aqui porque fica mais fácil de ver. Então, olhando essa função, minha consulta que eu tenho aqui, eu desafio essa consulta ela transformada numa árvore de consulta e cada operação que eu tenho aqui é uma função nessa árvore, certo? Então, aqui eu tenho onde eu vou buscar, onde eu vou consultar a minha tabela, a minha relação, aqui eu tenho outra relação, aqui eu tenho a minha projeção, a minha junção, certo? E aqui eu tenho o meu nó raiz, que vai ser o meu resultado, aqui é onde eu vou emitir a minha projeção. No modelo de iteração, ele é chamado de top-down. Por quê? Porque a função do topo, a raiz, ela vai solicitando os resultados para as funções mais abaixo. Então, ela vai solicitando tuplas para ela verificar se compara, se bate com o valor que ele quer buscar e com os filtros. Então, ele solicita para a segunda operação. Então, é mais ou menos como se funcionasse um algoritmo de produtor-consumidor. Então, ele vai solicitando essas informações e as próximas funções vão produzindo esses resultados.
Então, aqui eu tenho, primeiro ele vai verificar a tabela, vai solicitar uma tupla, daí ele vai pedir para a tabela externa, né, para a tabela na relação interna. Depois ele vai solicitar a segunda aqui, que ele tem mais um filtro para verificar, e depois ele vai solicitar aqui. Então, cada função dessa vai alimentando as solicitações anteriores como se fosse um produtor-consumidor, que é esse modelo de iteração. E as tuplas, elas são passadas uma a uma para cada função dessa para fazer essa verificação. Então, ela sempre está passando informações, ela sempre está passando tuplas. Então, eu solicito essas informações, então, eu solicito quais os nomes que eu quero projetar. Aí vai e verifica quais são os nomes que estão na tabela, na minha relação interna, que também estão na minha relação externa. Na relação externa aqui, eu já preciso verificar o predicado para saber quais são esses nomes que têm um salário maior que 400. Aí essas tuplas, então vamos pensar no modelo linear. Então seria a tupla toda, ela vai passando, vai sendo alimentada, vai alimentando o consumidor. Então uma relação de produtor-consumidor que eu tenho nessa minha iteração. Essa é a operação de iteração. A operação de materialização, a diferença é que ela vai processar, ela vai passar para a próxima informação apenas quando ela tiver todo o resultado. Então, ela vai materializar mais que uma tupla. Então, como resultado. Então, e além disso, o processamento acontece de baixo para cima, que é o modelo bottom-up. Que aqui eu tenho as mesmas funções, só que agora, ao invés de eu passar uma tupla, ele vai passar um conjunto de tuplas. Ele vai materializar esse resultado para a próxima função. Então, ele vai passar todas as informações da tabela para ser processados pelo join. Depois, ele passa as informações da tabela para passar pelo meu filtro e depois para o join. E daí, finalmente, e depois ele vai passar para a minha função que eu quero projetar. Então, ele vai materializar mais de uma informação, mais de uma tupla. Então, ele verifica todas as tuplas para ele poder materializar para o próximo resultado. E aqui o que acontece? Então, como ele passa todas essas informações, ele acaba utilizando também, essa função aqui só vai executar, só vai finalizar e passar a informação dela para a próxima, depois que terminar a variação desta relação, e aqui no filtro, e depois que ele comparar a junção. Daí que ele vai materializar todo o resultado que eu tenho na minha consulta. De banco de dados de materialização, eu não falei aqui, tem o VoltDB, o MoneyDB, que também ambos foram construídos dentro de uma universidade. O SQL Server também tem uma versão que é materialização. Então, são esses bancos de dados. E em relação à comparação, por exemplo, se eu tenho um modelo de dados colunar, eu acabo passando só as colunas que eu preciso aqui, certo? Eu não acabo não passando toda a tupla. Se eu tenho um modelo de banco de dados que seja linear, que use materialização, ele acaba passando toda aquela tupla, então toda a linha de informação. E o último, que é a vetorização. Então, a vetorização ele é baseado no modelo de iteração, então ele usa a mesma ideia de top-down, então chama a função produtor-consumidor, só que agora ele não emite todo o resultado, mas ele emite lotes. Não é só uma tupla, são mais, não apenas uma única tupla, mas lotes de tuplas que eles que produzem o resultado que precisa. Então, ele reduz o número de invocações do operador. Então, quando a gente tinha iteração, ele chamava toda hora, ele estava passando tuplas. No vetorização, eles passam e emitem um lote de tuplas, uma quantidade. Normalmente, essa quantidade é baseado também em informações que eu tenho tanto de memória que eu tenho. E também aqui eu tenho o Oracle, que tem um modelo de vetorização, o SQL Server e o IBM, da IBM, que é o DB2. Tem mais, só que esses seriam os principais. Ó, aqui eu tenho a vetorização. Então, o que muda para a iteração, eu tenho a mesma chamada de função, de cima para baixo, certo? Só que agora ele não vai receber várias tuplas. É o mesmo modelo produtor-consumidor, mas agora ele vai passar lotes de tuplas. Então, ele vai passar vetores de tamanho fixo para poder passar essa informação. Então, eu tenho as chamadas de função, tenho o modelo produtor-consumidor, mas agora eu estou passando vetores, então, os lotes de resultados. Aqui acabou. Então, eu fiz essa aula baseada na aula do Andy Pavlo.
E também tenho alguns materiais que eu usei no livro do Cyberchats. Obrigada.